Beleza. Pessoal, como eu falei para vocês, vamos ver hoje sobre as grandes navegações ou expedição marítima, certo? Dependendo do livro didático que você está lendo, este período pode ter essas diferentes nomenclaturas, né? Expansão marítima ou grandes navegações. Mas se o livro estiver falando do século XV e XVI, é do mesmo evento, tá? Que ele está falando. Então lembrem, eu não vejo vocês, mas se quiserem intervir, aliás, vocês devem intervir, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa mal entendida, só falar, tá bom? Então, expansão marítima, século XV e XVI. Vamos ver essas características principais. Gente, vamos começar com contexto histórico. E por que com contexto histórico? Porque nós estamos estudando um evento da humanidade, antes de eu começar os slides, que, de uma certa forma, vai influenciar o futuro da Europa, da América, da Ásia e da África, certo? Vocês sabem que há um debate grande entre os geógrafos em relação a quando teria começado a globalização do mundo, certo? Um grande conjunto de geógrafos chegou à conclusão que globalização de verdade só com a Revolução Industrial, porque as distâncias se encurtaram, os meios de comunicação aumentaram, né? Mas com certeza um embrião da globalização é a expansão marítima. Nós vimos algumas aulas passadas, gente, que 99,9% das pessoas de um continente nunca haviam visto pessoas de outros continentes, certo? Com outras características raciais, né? Não falando raça de biologia, mas falando raça socialmente falando, certo? E tudo bem que com as grandes navegações isso não mudou muito, porque a menor parte das pessoas migravam de continente para outro, com exceção dos africanos, que aí foram milhões que foram retirados à força do seu continente para serem escravizados na América. Mas durante a Idade Moderna, que vai até a Revolução Francesa, o número de europeus que vieram para cá foi muito pouco, né? Nativos da América, então, que saíram, dá para contar nos dedos. Foi um ou outro que foi levado para a Europa para servir como exibição, como, por exemplo, no caso de Luís XIV, que levava tupinambás para animar, entreter a festa, as festas no Palácio de Versalhes, porque de fato era algo curioso, certo? Mas é um germe, é um embrião. Portugal, por exemplo, vai ter colônias na África, na América e na Ásia. Certo? A Holanda vai ter comércio com todos esses continentes. A Inglaterra vai se tornar a rainha dos sete mares. Então, é um germenzinho da globalização? Sim. A maioria dos geógrafos vão concordar que globalização, de fato, só com a Revolução Industrial, que o mundo, de fato, começou a se tornar global, mas que é um período que inicia a comunicação maior intercontinental, isso é verdade. Mesmo que essa comunicação seja com navios de madeira, com força motriz eólica, né? Movidos a ventos, nossas boas e velhas caravelas, né? Que eram barcos a vela, certo? Comunicação ainda era por cartas, as nações mais desenvolvidas desenvolveram sistemas de correio, a Espanha vai desenvolver um sistema de correio, coisa que os incas já tinham aqui na América há um bom tempinho, né? Mas para vocês verem como que esses povos ameríndios eram culturalmente desenvolvido em muitos aspectos, ok? Beleza? Então agora vamos ver esse contexto dessas grandes navegações. Como que a partir de 1415 o europeu começou a encarar o oceano para que todo esse processo de colonização, de contato com a Ásia, com a África, se desencadeasse. Lembrando que colônias sempre houveram na história, né, gente? A Grécia tinha colônias, a Roma tinha colônias, mas nós estamos falando agora de colônias ultramarinas. Galera, qual que é o contexto? Okay? Qual que é o contexto deste renascimento? Desculpa, qual é o contexto das grandes navegações? Porque um dos contextos é o renascimento comercial e urbano. Nós estudamos, gente, que o renascimento comercial ele tem um pontapé lá no século XI, né? Com aquelas novas técnicas agrícolas que nós estudamos. E aí, gradativamente, voltou a haver a troca na Europa. E quando que o renascimento comercial teve um boom? Com as cruzadas. Porque as cruzadas vão fazer com que o contato com o Oriente aumente e aqueles produtos comercializados pelos árabes, muitos desses produtos, como as especiarias, vinham de Índia e China, mas esses produtos começaram a serem revendidos na Europa. Então, esse é o germe do renascimento comercial. O renascimento comercial
ele vai trazer algumas influências, como o renascimento urbano. O comércio se adapta e prospera muito mais na cidade do que no campo. Cidade tem aglomeração de pessoas. E não é tudo que o comércio precisa? Mercado consumidor, certo? Então, se eu tenho pessoas, aumenta meu mercado consumidor. Se aumenta meu mercado consumidor, olha aí. Nós estudamos mercantilismo na aula passada de história. O mercantilismo é a primeira fase do capitalismo. Qual que é a base do capitalismo? Circulação de riquezas. Para haver circulação de riquezas, precisa de quê? De consumo, certo? Então, por isso que o renascimento comercial vai influenciar o renascimento urbano. Tirando o quê? A união do renascimento comercial e urbano faz surgir essa classe social aqui, chamada burguesia. Grande José Júnior, quanto tempo que não tem sua presença ao vivo, homem. Bem-vindo. Beleza. Opa, mais alguém? Beleza. Então, continuando, pessoal. Esse renascimento, então, comercial, urbano, vai ter uma influência forte na questão das grandes navegações, principalmente por fortalecer essa classe social que é a burguesia, né? Lembrem que as cruzadas, aquela guerra religiosa entre os católicos, tanto apostólicos romanos quanto ortodoxos gregos, contra os turcos otomanos que eram islâmicos, essa guerra religiosa de 190 anos, né? Para os livros de história mais conservadores, alguns livros de história levam até 1492, as cruzadas, quando os espanhóis expulsam os mouros lá da Península Ibérica. As cruzadas, além de ser uma guerra religiosa, ela vai intensificar a relação com o Oriente. As cruzadas vai fazer com que os textos gregos retornem com mais intensidade na Europa, mas que o comércio também retorne com mais intensidade na Europa, né? Esse espírito cruzadista, gente, porque qual que é o panorama cultural das cruzadas? São os fiéis, os cristãos, aqueles que defendem os interesses de Deus, né? Lutando contra os infiéis, que não acreditam em Cristo, e sim em Maomé, certo? Então, o que acontece? Esse espírito de cruzada, de levar o cristianismo àqueles infiéis, ele vai ser mantido, inclusive, em relação aos outros povos, não só aos muçulmanos. Esse espírito cruzadista vai ser trago aqui na América, quando, por exemplo, aqui na América, as populações locais vão ser catequizadas, os africanos que foram escravizados tiveram a cultura cristã imposta, e tirando também que nós vamos ter jesuítas tentando levar o cristianismo, inclusive, à Ásia, né? Então, esse espírito cruzadista, ele vai se manter, esse espírito de uma guerra religiosa, né? De contenção das outras religiões e expansão, principalmente da religião católica. É porque quando a gente fala da América, as religiões protestantes também tiveram importância, né? Na América inglesa prosperou o protestantismo, a França, quando teve aqui no Brasil, fundando a França Antártica, né? na Baía de Guanabara, a França também vão vir muitos protestantes para cá, então não dá para colocar só os católicos nesse ramo. Gente, essas cruzadas, junto com esse intercâmbio cultural com o Oriente, vão trazer também alguns conhecimentos que vão ser fundamentais para as grandes navegações. Gente, a bússola foi desenvolvida pelos chineses, certo? E a bússola é algo fantástico. Experimenta estar no meio do oceano, sem nenhum instrumento eletrônico, certo? Com um sol encoberto, fica difícil você se orientar, né? E a bússola é um instrumento fundamental para a navegação para o oceano. Vocês sabem que os primeiros chineses, milenarmente, desenvolveram o conhecimento da bússola até de forma acidental. Tem um metal chamado magnetita, que é um metal utilizado como base, né, na pontinha da seta daquela bússola, que ele sempre é atraído pelo hemisfério norte. Se vocês não estudaram, vão estudar isso novamente em geografia, né? A polaridade do hemisfério norte do planeta é positiva, o hemisfério sul é negativo. Por isso que aquele metalzinho que está na ponta da bússola é atraído pelo hemisfério norte. E aí os caras usavam a magnetita para fazer conchas de sopa, cabos de contas de sopa, cabos de concha de sopa, e percebiam que aquele cabo sempre virava para o mesmo lado sozinho, certo? Bom, se fosse aqui no Brasil, a gente ia sair correndo achando que é fantasma, né, gente? Mas na China eles começaram a perceber que era um padrão, porque o cabo da sopa virava sempre para o mesmo lado. E aí, até o cara pegar o conhecimento e usar isso como localização, né? Vamos se encontrar à direita do ponto onde o cabo vira, e por aí vai, certo? Então, a bússola vai se tornar uma tecnologia fundamental para a navegação. Outra coisa que os chineses desenvolveram, os árabes aprenderam com os chineses e os europeus aprenderam com os árabes, vai ser a pólvora.
Gente, os chineses utilizavam a pólvora para o lançamento de fogos de artifício. O Ano Novo Chinês foi o primeiro Ano Novo onde houve a cultura do lançamento de fogos, né, para comemorar. Copacabana fica no chinelo, perto do que era na China. E aí o que acontece? Só que os caras usavam a pólvora para que aquela explosão lançasse os fogos. Os europeus pegaram esse conhecimento e falaram, oh, por que não explodir seres humanos, né? E aí vão vir os canhões, certo? Com essa pólvora. Abel, o que a pólvora, o que canhão ajuda nas navegações? Dominar os povos por onde você chega, né? Vocês vão ver que quando Portugal chega na Índia, enfim, com Vasco da Gama, talvez se não fosse o conhecimento da pólvora, Portugal não ia ter conseguido explorar a Índia da forma como explorou. Logo, logo, nós vamos ver isso ainda nessa aula de hoje. Então, esses novos conhecimentos vindo do Oriente também ajudaram muito nas navegações. A formação dos estados nacionais, gente, sem sombra de dúvida, lembra que Portugal foi o primeiro estado nacional a se formar no século XI, e não é uma coincidência ter sido o primeiro estado a enfrentar o oceano. Certo? Enquanto Portugal iniciava as grandes navegações, Espanha, França e Inglaterra, por exemplo, ainda estavam lutando para se tornar um estado nacional, ainda estavam se formando, estavam começando a centralizar as suas monarquias. Outros estados, então, como a Holanda, nada disso, gente. Então, o fato de Portugal ter se formado primeiro, com certeza vai contribuir para o nosso próximo ainda, que é o pioneirismo português, certo? Então, eu já falei isso para vocês, gente. Toda nação que conseguiu ser pioneira na história colhe os frutos por muito tempo, certo? Você ser o primeiro a desenvolver. Foi assim com Portugal nas grandes navegações, Portugal e Espanha em especial, né? Foi assim com a Inglaterra durante as revoluções industriais, foi assim com os Estados Unidos com a bomba atômica. Então, você ser o primeiro a conseguir explorar algo, a desenvolver uma tecnologia, você colhe os frutos por muito e por muito tempo, né? Desse seu desenvolvimento. Beleza? Então, a formação dos Estados Nacionais vai propiciar uma organização necessária para as práticas burguesas. Por que, Abdu, para as práticas burguesas? Porque foram esses burgueses que vão financiar essas expedições. Certo, galera? Essa burguesia portuguesa, pagando caro com as especiarias revendidas pelas cidades italianas, porque lembra qual era o esqueminha? Os árabes compravam de chineses e indianos, revendiam para as cidades da Itália, Gênova, Veneza e Florença, Milão, Nápoles, principalmente, e essas cidades revendiam para o resto da Europa. Tudo isso vindo em caravana, gente, carrocinha, com um exército do lado, porque eram coisas muito valiosas. Imagina o preço que isso não chegava. Cada vez os árabes dificultavam mais esse processo. Então, só um minuto, por favor. Pronto. Então, pessoal, a burguesia vai financiar as grandes navegações, certo? E os reis vão apoiar, porque se meu burguês está ganhando muito dinheiro vendendo especiarias, ele vai pagar muitos impostos. Então, a família real, o rei, né, em especial em Portugal, com a dinastia Avis, eles vão tentar fortalecer essa burguesia. E essa burguesia vai financiar as grandes navegações. Para Portugal e Espanha, as navegações se tornaram uma extensão das guerras de reconquista. O que eram essas guerras de reconquista? Aquelas guerras para expulsar os mouros, né, os árabes, do seu território. Se vocês lembrarem bem dos capítulos passados, Portugal e Espanha se formaram como nação durante essas guerras de reconquista, expulsando portugueses e espanhóis do seu território. Essas duas imagens aqui são de práticas burguesas, né? Por isso que aqui estão. Então, este é o contexto que a Europa estava vivendo. E, com certeza, este contexto vai ser fundamental para as expedições marítimas, as grandes navegações e por aí vai. Qual que era o imaginário, gente, que havia na Europa? Literalmente isso que vocês estão vendo na imagem. Bom, hoje em dia a gente ri um cadiquinho dos terraplanistas, mas eles eram a expressa maioria por muito tempo, gente, até o século XVI principalmente. Então, além do imaginário que a Terra era plana e navegando eu ia cair nas bordas do planeta, né? Ia cair no fim do mundo e me perder no infinito. Aqui eu ainda tenho uma representação de um mapa perfeito, obviamente. Os mapas eram muito mais rudimentares, eles não faziam ideia da existência da América, certo? E então rolava, sim, a plena convicção que a Terra era plana e a plena convicção de haverem monstros marinhos.
Se vocês pegarem mapinhas até o século XVI, XVII, até o século XVIII, gente, sempre vai ter um monstrinho lá, o Kraken, do Piratas do Caribe, que engole o Pérola Negra quase matando Jack Sparrows. Os caras realmente acreditavam que existiam, né? Então, ó, os europeus, gente, eles sempre exploraram o mar, desde vikings até chineses. Só que o mar, não o oceano. Os europeus tinham pavor do oceano. Vikings chegaram na América, mas palmilhando a América do Norte, ali, ó, pegando Islândia, Groenlândia, chegaram onde hoje é o Canadá, certo? Mas sempre pelas áreas litorâneas. O oceano, gente, é uma coisa complicadíssima, tanto por orientação geográfica, quanto pelas tempestades, né, que pegam. Então, as embarcações naufragam. Lembra que nós vimos na aula passada sobre África, que no Império de Mali, o Mansa Abubakar, ele fez uma primeira expedição marítima para tentar atravessar o Oceano Atlântico com 200 embarcações, deu errado, 198 navios naufragaram, e ele fez uma segunda com 2.000 embarcações, e ninguém nunca voltou. Então não se sabe se Abubakar II chegou ou não na América, ou se os 2.000 navios afundaram, porque na verdade era isso que acontecia, gente. Os navios saíam, as embarcações eram frágeis, elas se perdiam, elas afundavam em tempestades, mas o que voltava? As lendas, com os monstros, com o fim do mundo, certo? Tirando, gente, a questão das alucinações, por exemplo. Não tem jeito, galera. Todo mito que existe, ele se baseia em alguma coisa. Sereias, Abdu, as sereias se baseiam em quê, pelo amor de Deus? Gente, em navegantes, 3 meses no oceano, já tendo alucinações devido ao sol. A maioria das embarcações não tinham mulheres. Ainda bem, né, gente? Porque eu tô falando de Idade Média e Antiguidade, não ia ser interessante. E ainda os caras, falta d'água, certo? Muitas vezes no desespero bebendo água do mar, e vocês sabem que o rim, quando começa a parar de funcionar, ele traz alucinações às pessoas. Muita gente que morre, doente terminal com problema renal, tem muitos relatos da pessoa começar a ter alucinações. A pessoa acha que começa a ser uma experiência já de morte, né? Mas acontece muito maior especificamente quando o problema é renal. Aí o cara bebe água salgada ou pouca água, porque tem que economizar espaço, não dá para levar muita água doce, o rim para de funcionar. Para o cara ver um golfinho nadando, imaginar uma mulher ali, não custava nada, né, gente? Rabo de peixe, corpo de ser humano. Então, mesma coisa em relação aos monstros marinhos, certo? Esses mitos, eles sempre... Ou realmente existiam, é verdade, Isadora. Vai saber se monstros e sereias e dragões não existiam. Lá no País de Gales não há a crença do monstro do Lago Ness, que seria um monstro gigante que tem lá no meio do lago. Algumas pessoas até na atualidade falam que de vez em quando tem gente que vê os tentáculos dele assim. Se você entrar no vídeo, cara, no YouTube agora e colocar monstro do Lago Ness, porque no País de Gales, faz parte do Reino Unido, né? Tu vai achar vídeos assim dos caras vendo uns negócios. O problema é que hoje em dia com edição, até vídeo, né, cara, ser dito, então é difícil, até de vídeo a gente duvida. Mas sinistro, sinistro. Estava vendo ontem com minha esposa Grey's Anatomy, né? Porque eu sou um marido muito bom, gente. Todo dia eu assisto um episódio de Grey's Anatomy com minha esposa, que já assistiu 15 vezes. É assustador. O negócio tem 17 temporadas, gente. Entra um paciente, ela sabe o que vai acontecer com aquele paciente. Eu fico assustado. Falei, eu queria ter a memória que você tem, meu amor, porque como é que 17 temporadas de olhar para a cara do ator, você sabe qual é o caso do paciente. Mas lá, eu tô na fase lá que a médica perde a perna. Eu falo, puta, como é que os caras fizeram isso, velho? Porque é perfeito. Lá, ela sem um pedaço do joelho para baixo, depois com a prótese. Na imagem, você acredita que arrancaram a perna da atriz de verdade, velho? E ela realmente tá com uma prótese. Mas tudo computador, né, cara? Você bota lá o Chroma Key, lá, aquele negócio verde na perna da pessoa, e você muda no computador. Galera, é perfeito, é chocante. Outro dia eu tava vendo o making-off do Aladdin. Transformaram o Will Smith em Aladdin. Cara, é perfeito. Colocaram a roupa especial no Will Smith, ele tá interpretando no computador, ele tá azul e voando, certo? Mas ele tá interpretando normalzinho, só com uma blusa cheia de dispositivos, né? Então, hoje em dia não dá para nem confiar em vídeo, gente. Alguém mandar um vídeo aí no seu celular, ó, seu namorado com outra. Coitado, ele ainda pode ser mentira, gente. Pode ser uma edição, tá? Vocês vão matá-lo, eu tenho certeza. Pode ser. Mas pode ser edição. Tá, vamos lá, já vou começar a devanear. Continuando nosso objeto de estudo. Então, esse imaginário era real, galera. E como a Isadora falou, e é verdade, gente. Eu tenho certeza que existem pessoas que acreditam em monstros gigantes, sereias, por que não? Nós ainda temos terras planistas, né? Que eu nunca sei
se essa galera fala só de zoeira ou se tem algum que acredita de verdade, assim. Deve ter, né, gente? Sempre tem alguém. Mas a maioria, realmente, eu acredito que seja zoeira. Mas, tudo bem. Então, crenças na planicidade da Terra, monstros marítimos mitológicos. Outra coisa, gente, reinos e paraísos fantásticos pelo mundo. Vocês sabem que o Antigo Testamento da Bíblia, ele fala do paraíso de Deus na Terra, né? Na parte da Arca de Noé. E o europeu sempre teve o imaginário de descobrir aonde é esse benedito paraíso de Deus na Terra. Certo? E por muito tempo acreditou-se que era a Ásia ou a África, né? Afinal, a América ainda não existia. Quando chega na América, não. Os caras batem o martelo. É na América. Mas, assim, vinha muitos imaginários, gente. O europeu conhecia muito pouco a Ásia. Nós temos os relatos de Marco Polo, que foi um nobre europeu que vai viajar anos e anos pela Ásia, vai nos reinos mongóis e tudo mais, faz relatos de reinos extremamente maravilhosos que ele viu, ricos, com culturas exuberantes. E esses relatos de Marco Polo rodeiam a Europa, assim, criando um imaginário que do outro lado do mundo tem riquezas maravilhosas, povos exóticos, animais impressionantes. E realmente tinham, né, gente? Pensa bem. O europeu nunca tinha visto um elefante na vida, ou um animal daquele tamanho, uma girafa. Imagina pela primeira vez na sua vida você ver um animal desse, que você não faz nem ideia que existe. Gente, ia ser a nossa mesma surpresa de ver um monstro desse no meio do oceano. Eu vi um elefante e uma girafa no meio da terra. Pra gente é habitual, a gente vê na televisão o tempo todo, vai no zoológico, você vê. Mas imagina se você nunca tivesse visto na vida. O maior animal que você viu na sua vida inteira foi um cavalo. Aí de repente tu vê um elefante de 1 tonelada, uma girafa de sei lá quantos metros de altura, certo? Então, de fato, era uma coisa muito fantástica, né? Então, esses reinos, esses paraísos, né? E, galera, outra coisa. Sempre que eu dou aula sobre grandes navegações, nós temos o mesmo debate. Abdu, mas os portugueses não descobriram o Brasil, porque já haviam os tupinambás aqui, haviam os índios aqui. Há relato, gente, de sumerianos na América, não é comprovado, mas tem uma inscrição na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, que é idêntica às inscrições sumerianas. Só que não tem como saber a idade, né? Pode ter sido um maluco lá, depois de fumar uns negócios, lá na década de 60, que foi lá e escreveu. Ou pode ser mesmo que os sumerianos estiveram por aqui. Como vai saber? É impossível descobrir a idade. Tem relato de chineses por aqui, vikings no Canadá. Então, gente, foi um descobrimento? Depende do que você considera descobrimento. Se você considerar descobrir ser o primeiro, não foi um descobrimento, certo? Portugal encontrou, a Espanha, né? Os europeus encontraram algo que uma galera já sabia. Só que, gente, a palavra descobrir não significa ser o primeiro. A gente tem um segredo aqui na sala, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, o Marcos não sabe. Aí o Marcos agora acaba de descobrir. Ele descobriu. Ele foi o primeiro, não, ele foi o último. Mas ele descobriu, pô. Descobriu para quem? Para ele, mesma coisa que os europeus. Os portugueses sabiam? Não, eles descobriram. Descobriram para a humanidade? Não, descobriram para eles, portugueses. Uma galera já sabia, Portugal não sabia. Então esse termo, se foi um descobrimento ou não, dá muito debate. Mas depende do significado que você dá para descobrimento. Eles descobriram, galera. Foram os primeiros? Não. De forma alguma eles foram os primeiros. Haviam 20 milhões de indígenas vivendo aqui na América antes da chegada de Colombo. 20 milhões. É gente para cacilda. Relatos de asiáticos e europeus por aqui. Mas a Europa não sabia. Então, para eles, foi um descobrimento. Diferente um pouco do Brasil, né? Colombo chegou completamente acidentalmente na América. Pedro Álvares Cabral desconfiava. Nós vamos ver isso. Pedro Álvares Cabral não chegou aqui totalmente no engano, não. Ele veio só comprovar uma desconfiança séria que Portugal já tinha. Por que Portugal foi o primeiro, gente? Porque justamente nossos queridos lusitanos foram os primeiros a se aventurarem ao oceano. Pioneirismo português. Sem sombra de dúvida, ser o primeiro Estado nacional influenciou, certo? Como eu falei para vocês, em 1415, quando Portugal começa, é o único Estado consolidado. A Espanha está terminando de se consolidar, França e Inglaterra estão saindo da Guerra dos 100 Anos, certo? Para começar a pensar em se consolidar. Então não há grandes potências consolidadas. Então Portugal ter sido o primeiro lá no século XI, com certeza ajudou.
Isso aqui fez com que Portugal tivesse uma burguesia bem desenvolvida. A burguesia vai ser a maior interessada nas grandes navegações e vão financiar com grana, literalmente, as grandes navegações. Portugal, gente, devido à localização geográfica, Portugal já tinha uma tradição naval. Se vocês olharem aqui, ó, Portugal, vamos lá. Portugal, mapa. Portugal que tem um território bem pequeno, pessoal. Portugal, sei lá, olha o tamanho de Portugal. Devem caber uns 4 Portugais aqui em Minas Gerais, imagino eu. Portugal tem um território estreito e vertical. Então, grande parte de Portugal é litorâneo, né? Isso aqui é a região de Algarves, ó, que foi a última a ser anexada. Então, grande parte de Portugal tem litoral. E mesmo a parte do interior de Portugal, ó, não está longe do litoral. Certo? Não tenho esses dados oficiais, mas imagino que seja mais próximo do litoral do que nós estamos aqui, em Itaú de Minas. E nós estamos a 5 horinhas da praia, né? Sem trânsito. Ô, saudade. Não é nem bom falar muito disso. Então, grande parte dos portugueses estão ligados ao mar. Então, Portugal tem uma tradição naval muito intensa, mas pelo mar, não pelo oceano. A base da alimentação em Portugal sempre foi marítima, né, através da pesca. O território português não é tão fértil, então a alimentação de peixes é fundamental até hoje, né, a tradição ao bacalhau português. Qual que é a comida? Falou de culinária portuguesa, primeira coisa que a gente pensa, bacalhau, certo? Nunca fui a Portugal, tá, gente? Mas conhecidos que foram dizem que os rodízios lá, você não encontra rodízio de carne de boi, porco, cabra, até javali, né? O povo come pato. Igual aqui. Aqui os nossos rodízios são predominantemente boi e vaca, né? Boi. Lá os rodízios são de peixes, certo? Os rodízios são predominantemente peixes. Esse meu conhecido que foi, falou que rodízio com carne bovina é restaurante brasileiro. Pode contar que é comida típica brasileira. Então, eles têm uma tradição naval histórica. Essa tradição naval, com certeza, vai contribuir. Os caras já dominam tanto a navegação pelo mar, vão aprimorar os conhecimentos para navegar pelo oceano. Já vou falar disso. A Revolução Avis, aconteceu, deveria estar maiúsculo, daqui a pouco eu corrijo, ela aconteceu no século XIV, certo? E foi a dinastia Avis, com Dom José I, que começa a investir em tecnologia naval, certo? Portugal vai desenvolver tecnologia naval, gente. A escola de Sagres, ela é uma escola de técnicas de navegação que não há comprovação da existência dela, assim. Acredita-se, a maioria dos historiadores acredita, mas rola ainda, assim, teorias de que talvez ela seja um mito. Mas, para o bem ou para o mal, essa escola de Sagres, ela fazia mais ou menos um papel da NASA na atualidade, porque ela desenvolvia tecnologia para o desconhecido, certo? A NASA desenvolve tecnologia para a gente descobrir o espaço, cujo qual nós temos pouco conhecimento. A escola de Sagres desenvolvia tecnologia para explorar o oceano, cujo qual eles tinham pouquíssimo conhecimento. Gente, a visão que o europeu tinha do oceano é mais ou menos a nossa visão do espaço hoje, certo? Porque uns falam que não tem nada, outros falam que tem reinos maravilhosos, outros falam que tem monstros, certo? É isso que os caras vinham do oceano, que a gente vê do espaço. Para a gente é inimaginável nós, réis mortais, explorarem o espaço, igual para eles era inimaginável a exploração do oceano. Havia um medo mesmo, um pavor, certo? Melhor não. Quem tentou não voltou. Então não sou eu que vou tentar, certo? E Portugal, gente, vai desenvolver uma tecnologia muito importante. Portugal vai consolidar a pólvora e a bússola, apreendida com os árabes, que aprenderam com os chineses, mas Portugal vai criar isso aqui, gente. Essa imagem de fundo, que são as boas e velhas caravelas. A primeira embarcação que navegava contra o vento da história. Ó, as caravelas não precisam de remo, certo? O que já é uma vantagem. Elas são grandes, carregam até 600 pessoas, são fortes e resistentes, boas para enfrentarem tempestades. Só que por ela ter várias velas, ela é movida pelo vento, né? Energia eólica. Mas dependendo de como eu organizo as velas, eu consigo navegar contra o vento. Porque antes, gente, se estava ventando contra, eu fechava a minha vela e tinha 2 opções. Jogar a âncora e esperar ventar para onde eu quero, ou ir no remo. A maioria das vezes eu fechava a âncora e remava contra o vento, galera. Imagina a força que gregos, vikings não faziam para carregar essas embarcações navegando contra o vento, de velas fechadas, para não ter resistência. As caravelas, dependendo de como eu organizo as velas, eles tinham que ir bolinando, que é navegando assim em zigue-zague. É muito mais lento do que navegar em linha reta, mas pelo menos eu não preciso ficar parado, nem utilizar remos. Uma embarcação desse tamanho seria muito complicado eu usar remos
para navegar nela. Então, essa tecnologia desenvolvida com Portugal vai ser muito importante também, gente. E Portugal vai ser expoente. Talvez sem as caravelas, nada disso teria sido possível em 1415, que foi quando começou. Mais cedo ou mais tarde, alguém ia ter desenvolvido a tecnologia, mas o desenvolvimento dela foi fundamental. Portugal vai aprimorar a cartografia. O que é cartografia? A arte de se produzir mapas, certo? Portugal vai aprimorar esta produção de mapas. Nós vamos ver que Portugal vai contornar o continente africano, palmilhando ele literalmente para construir mapas. Gente, esses caras, esses cartógrafos, esses geógrafos dessa época, merecem as nossas palmas, gente. Porque, ó, hoje em dia a gente faz mapas, né? Lindos, ó. Mapa de Portugal. Olha que maravilha. Foto de satélite, galera. Eu tenho esse contorno aqui perfeito. Foto de satélite. Agora vamos lá. Vamos pegar aqui um mapa. Mapa, idade moderna. Tá? Não vou nem colocar a Idade Média, porque na Idade Média o bagulho era louco mesmo. Galera, olha isso aqui. Isso aqui é um mapa, eu vou abrir ele mais, do século XVIII. 17, desculpa. Pô, tá desfocado, mas isso aqui é uma maravilha, gente. O cara desenhou isso aqui no olho, certo? Você já consegue perceber a Europa, a Ásia e a África melhor desenhada, a América bem deformada, mas já com uma boa noção. E, galera, o pessoal desenhava isso aqui navegando pelo litoral. Tu ia navegando pelo litoral e desenhando o contorno da Terra. Logicamente, não era o mesmo cara, né? Um ia completando o mapa do outro. Então, isso aqui é incrível se você pensar que foi feito a olho, certo? O que é isso aqui? É porque a imagem está bem desfocada. Monstrinho. Isso aqui é século XVII. E os mapas têm monstros marinhos desenhados nele. Então, para tu ver como que a cultura do monstro marinho vai durar um tempinho bom. Então, isso aqui é incrível, gente. Se você pensar a época que ele foi feito, esses mapas aqui são de uma qualidade, olha só, olha aqui, um pouquinho melhor, né? Mais nítido, maravilha. Então, mapas como esse aqui, ó, os monstrinhos marinhos aqui, ó, que fofinhos. Quer dizer, olha a noção da Antártida. Muito maior, né? Porque ela é de verdade. A Antártida tá gigantesca, o maior continente do mundo. Mas já tinha noção dele. A África e a Europa estão muito bem contornadas, ao mar Mediterrâneo. A América está um pouquinho desfocada, mas já a noção da América do Norte, do pequeno istmo da América Central. A América do Sul está mais esquisita, né? Mas tudo bem. Olha a época que foi feito. Isso aqui é século XVII. Isso é extremamente incrível. Hoje em dia, os nossos mapões lindos e maravilhosos são fotos de satélite, né? Por mais que o cartógrafo ainda tenha que ser habilidoso, porque eu estou transformando algo que é esférico, que é cilíndrico, esférico, em um plano, né? Em um plano esférico. Então, tem distorções. O cartógrafo ainda tem trabalho, mas, né, gente, o uso de computação, o uso o uso de satélites facilita absurdamente o trabalho. Maravilha. E Portugal vai ser expoente também na aprimoração da cartografia. Tirando o que também, gente, quanto mais Portugal explorava a África, para enfim tentar contorná-la para chegar na Índia, mais poderoso Portugal estava, porque Portugal não foi simplesmente contornando a África. Portugal foi estabelecendo relações econômicas com a África. Então, Portugal já fazia o comércio de algumas especiarias com a África, ouro, marfim. Então, Portugal vai, sim, explorar a África economicamente ainda antes de chegar à Índia. Beleza? Este mapinha é importante e vamos prestar atenção nele. Gente, eu sei que está desfocado, não dá para ler, mas eu coloquei as principais navegações aqui do ladinho. Então, preste atenção. Essas são as grandes navegações. Oficialmente, quando que as grandes navegações começam? 1415, com a tomada do Cabo de Ceuta. Abdu, o que é o Cabo de Ceuta? Isso aqui, ó. É a separação entre a Europa e a África. Eu tenho aqui o mar Mediterrâneo, né? Nessa área aqui, gente, eu tenho o Estreito de Gibraltar. Esse mapa realmente aqui, ele está me decepcionando. Vamos lá, mapa Europa. Deixa eu ver aqui um legal aqui. Pronto. Por exemplo, aqui, ó, não é isso que eu quero. Ó, isso aqui é o Estreito de Gibraltar, que divide a Espanha, aqui do outro lado é Marrocos. É a área mais próxima da África com a Espanha. Então, aqui eu tenho o Mar Mediterrâneo, que os europeus já dominavam legal, sempre navegavam pelo Mar Mediterrâneo, né? A Roma atravessava o Mar Mediterrâneo para chegar aqui no Egito.
para pegar trigo, se alimentar, se sustentar e por aí vai. O problema era o oceano, certo? Então aqui, ó, o Cabo de Ceuta ficava aqui do outro lado, do Estreito de Gibraltar. 1415, essa navegação de Portugal marca o início desse período que nós chamamos de grandes navegações, certo? Então a tomada do Cabo de Ceuta acaba em 1419 com a expedição de Fernão Magalhães. Daqui a pouco eu vou falar dela, tá? Nós vamos aqui uma por uma. Então Portugal vai começar essa exploração. E vai literalmente, gente, palmilhando o continente africano. Por exemplo, tem muitas, né? Eu podia colocar ano após ano aqui o que Portugal foi adquirindo. Eu coloquei só o principal. Em 1931, a Ilha de Madeira e Açores vai ser importante, porque são ilhas que ficam aqui, ó. Aqui fica a Ilha de Açores e um pouquinho mais para baixo fica a Ilha da Madeira. Mas por que isso é importante para a gente? Porque foi aqui que Portugal meio que começou a fazer aquilo que ia usar no Brasil quando colonizasse o Brasil. Portugal divide essa área em capitanias hereditárias, Portugal planta cana-de-açúcar nessa área. Então, coisas que Portugal vai fazer no Brasil quando encontrar as terras na América. Então, de uma certa forma, a Ilha da Madeira e a Ilha de Açores são duas ilhas diferentes, tá? Essas ilhas foram meio que, sei lá, as práticas que Portugal vai consolidar no início da colonização do Brasil, vai começar a testar nessas ilhas. Então, ela é importante. E, gente, ano após ano, Portugal ia vindo ao sul, voltava. Navegava um pouquinho mais ao sul, voltava. Estabelecia feitorias, né? Que eram entrepostos comerciais para fazer comércio com os povos africanos. Bidu, por que não fazia logo uma esquadra de embarcações? Dava logo a volta na África, tentava chegar na Índia e voltava. Porque, gente, ninguém tinha conhecimento. Portugal nem sabia se dava. Vai que eu pego uma embarcação, vou, de fato, consigo chegar na volta, as embarcações vão lá e naufragam. Eu perdi os barcos, perdi as vidas, perdi as riquezas, mas perdi o conhecimento. Então, a cada ano, Portugal ia vindo mais ao sul e completando os mapas, né? As cartas cartográficas. Gente, quando estava contornando a África, Portugal vai entrar em contato com nativos africanos que vão levantar a hipótese que talvez, contornando o sul da África, haveria uma forma de chegar à Ásia, à Índia, certo? E aí Portugal vai começar esse périplo africano, como é chamado isso aqui, ó. O périplo africano é justamente esse esforço de Portugal para dar a volta à África e chegar à Índia. Portugal vai começar a almejar chegar à Índia. Abdul, como é que era feito antes? Ó, aqui está a Índia, um pouquinho mais acima a China. Então, os árabes que ficam aqui compravam produtos da China, revendiam para as cidades da Itália e as cidades da Itália revendiam por toda a Europa. O problema é que os árabes estavam dificultando esse comércio cada vez mais. As cidades italianas vendiam caro. Então, poder chegar diretamente lá para comprar especiarias era muito maior. Por terra, gente, quase impossível. Olha a distância. Árabes aqui no meio, teria que levar um exército junto e fazer uma guerra com todo mundo que encontrasse no meio do caminho. Você estava indo pelo Mediterrâneo. Ele ia chegar aqui e ia ter que ir por terra. Entendeu? Canal de Suez aqui está longe ainda de ser construído. Então, pelo oceano parecia uma alternativa. Gente, aqui no sul da Ásia, Portugal chega só em 1488, com um navegador chamado Bartolomeu Dias. Esse Dias aqui também deveria estar em maiúsculo, peço desculpas. Certo? Essa região era chamada de Cabo das Tormentas. Por quê? Porque é o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Então, eles falam que aqui é dificílimo de navegar, muitas embarcações afundavam e tudo mais. E a setinha vermelha é a setinha de Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias, quando chega, muda o nome para Cabo da Boa Esperança, certo? Nossa, mas aqui já é engano demais. Deixa eu arrumar isso aqui. Muda o nome para Cabo da Boa Esperança. Aqui tem que estar antes. Beleza? E aqui vamos botar logo este maiúsculo. Por quê? Por causa da esperança de se chegar à América. Desculpa, de chegar à Índia, né? Por isso que ele muda o nome para Cabo da Boa Esperança. Certo? Ou seja, Portugal começa em 1415, gente, e consegue chegar ao extremo sul do continente africano, onde hoje é a África do Sul, né? Apenas em 1488. Portugal vai chegar na Índia? Sim, daqui a pouco, com Vasco da Gama. Certo? Mas antes de chegar na Índia, vai acontecer uma coisa importante. Um genovês, lá da cidade de Gênova, lembre que a Itália, como país, ainda não existia. Então, um genovês, chamado Cristóvão Colombo, vai abraçar uma teoria que a maioria dos seres humanos não acreditavam, de que a Terra era redonda.
E qual que é o pensamento de Cristóvão Colombo? Pô, a Terra é redonda, ele não fazia ideia da existência da América, né? Então, qual que era o pensamento dele? Vou sair aqui, vou sair navegando para o Ocidente, não fazia ideia da existência da América, vou dar a volta ao mundo e vou chegar do outro lado, lá na Índia. Mais fácil do que essa tentativa de Portugal, Portugal nem sabe se vai dar certo, né, gente? Ele vai lá, Dom José III, na época, leva uma maçãzinha, fala, Dom José, meu filho, o negócio é o seguinte, a Terra é redonda, cara. Você vai sair daqui de Portugal, aí rodeou a maçã, né? Você vai dar a volta, vai chegar lá do outro lado, na Índia. Mais fácil do que você está fazendo. Beleza, maravilha. Gente, Dom José manda ele embora. Fala, cara, ó, o negócio é o seguinte. Primeira coisa, eu já estou quase chegando na Índia. Já cheguei lá no final da África, certo? Agora falta contornar a costa oriental do continente africano. E você tá louco, cara. Terra ser redonda? Vai-te embora daqui. Dom José III, rei de Portugal, dá um chute no bumbum de Cristóvão Colombo. Talvez um dos maiores erros históricos de Portugal. Porque imagina, Portugal ter chego na América inteira com Colombo, o ouro que ia ter lá dos astecas, quanto e quanto tempo a Espanha não vai lucrar e lucrar e lucrar com esse ouro da sua conquista? Mas o rei de Portugal perdeu a oportunidade. Cristóvão Colombo faz o quê? Desiste? Não. Ele vai lá nos reis da Espanha, que na época era Fernando de Aragão e Isabel de Castela, né? Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Se vocês lembrarem, nós vimos eles nos nossos capítulos passados. São eles que consolidam a monarquia espanhola, né? E na época, gente, quem mandava de verdade na Espanha era Isabel de Castela, só que sobre a sombra do seu marido, né? Fernando de Aragão. E Isabel de Castela, ela era uma rainha muito católica, era chamada da rainha católica e tudo mais. A Espanha, né, gente, era um reino muito católico, em especial. Muitos papas espanhóis, né? E o ano de 1492, gente, vai ser um ano fundamental na história da Espanha. Espanha se tornou Espanha aqui. Porque em 1492 acontecem duas coisas. A Espanha expulsa os mouros de vez aqui da região sul, os árabes, né? E aí consolida a formação do seu Estado Nacional. E a Espanha encontra a América. Por quê? Cristóvão Colombo vai lá, na rainha, no rei, leva uma maçã, imagino que outro, né? Deve ter comida dele no meio do caminho. Falou, rainha, o negócio é o seguinte, Portugal está quase chegando na Índia. Espanha nem navegando tá. Seu vizinho aqui vai morrer de fazer dinheiro, vocês vão ficar chupando o dedo. Acredita em mim, minha filha. Até, não deve ter falado minha filha, né? Era rainha. Mas a terra é redonda. Me dá, patrocina a minha viagem. Me dá umas embarcações que eu faço a Espanha prosperar. E, em princípio, ela ficou resistente, mas muito católica. Ele usa um segundo argumento. Certo? Imagina quantos pagãos, né? Quantos indianos que nunca ouviram falar do cristianismo, você vai poder converter, certo? Numa cruzada cristã e tudo mais. E aí a rainha vai se interessar e falar, ó, o negócio é o seguinte, meu filho, você tá errado. Se você tiver, quem vai morrer é você mesmo, então eu vou te dar 3 embarcações. Normalmente, gente, as embarcações as esquadras iam em mais de uma dezena. Pedro Álvares Cabral, por exemplo, chegou aqui com 13. Ela deu 3 para ele, uma miséria, certo? Santa Helena, Nina e Pita. Falou, vai, meu filho. Se você tiver errado o que eu acredito, você vai morrer. E eu perdi 3 embarcações mais valorosos homens. Se você tiver certo, volta para a Espanha, porque você vai se tornar um homem rico e famoso. Maravilha. 1492, nosso bom e velho Cristóvão Colombo navega. Deixa eu ver se eu tenho um mapa melhor só da expedição de Colombo. E chega onde hoje é a República Dominicana, aqui na América. Expedição de Colombo. Vamos ver se eu acho aqui um mapinha legal. Tá aqui. Olha só. Colombo chega onde hoje? Sai da Espanha, né? Chega onde hoje aqui é a República Dominicana, na América Central. Jurando que chegou na Índia, gente. Cristóvão Colombo tinha certeza absoluta. Dei a volta ao mundo, certo? Aqui é a Índia. Encontrou os astecas, um povo estranho, mas os indianos também seriam estranhos a eles, certo? Cristóvão Colombo vai embora, gente, volta. Olha só, ele volta, ao todo, ele veio 4 vezes para a América. Porque ele volta, rainha, encontrei, cheguei, maravilha, lá Índia. Ela falou, maravilha, e as especiarias? Não achei, vou voltar lá de novo. Então, gente, ele volta mais 3 vezes, explorando outras áreas, para achar os beneditos ricos reinos, né, que tanto se falava da Índia, para fazer o seu comércio de especiarias. E morre no ano seguinte, sem saber que tinha descoberto um novo continente, gente. Colombo vem 4 vezes para cá, achando que era a Índia, no mesmo ano, e morre até o ano seguinte, né? Foi pouco mais de um ano.
morre sem saber que tinha descoberto um novo continente. Por isso que os nativos que vivem aqui na América são chamados de índios, porque eram como eram chamados os indianos. Certo? Então, pô, cheguei na Índia, esses aqui são os índios, certo? Com o tempo se habituou tanto que os indianos passaram a ser chamados de indianos e a nomenclatura índio fica para os nativos aqui da América, certo? Foi só no ano seguinte, gente, quando Colombo morre de causas naturais, o imediato dele chamava-se Américo Vespúcio. Aí o Américo Vespúcio vai continuar as navegações. Pô, cheguei na Índia, mas cadê os reinos, né? E Américo Vespúcio vai chegar à conclusão de que não era a Índia, e sim um novo continente. E aí homenageou Américo Vespúcio isso, por isso que o nome do continente é América, certo? Podiam ter colocado Colômbia, né? Nós íamos ser todos nós seríamos a Colômbia. Mas o homenageado vai ser Américo Vespúcio, daí a América. Então a Espanha descobre que descobriu um novo continente. E para a Espanha foi uma benção, gente, porque a Espanha chegou aqui, encontrou os astecas esses que era tipo funkeiro ostentação, assim, colazão de ouro, anelzão e tudo mais, certo? Então, imagina para a Espanha. Para que Portugal queria especiarias? Para vender e conseguir moeda de ouro. Lindo. A Espanha encontrou ouro no estado bruto. Maravilha. É escavar, tirar da terra ou dos rios, né? No caso do ouro de aluvial, derreter, transformou em moeda e estou rico. Então, para a Espanha foi uma benção. Isso em 1492. Então, a história da América começa a mudar. Esses 20 milhões de nativos que aqui viviam mal sabem o futuro nefasto que vão ter pela frente. Beleza. Galera, isso aqui, o Tratado de Tordesilhas, que é este aqui especificamente, daqui a pouco eu volto no tópico lá de trás, no slide, ele é uma das provas de como que Portugal já tinha fortes desconfianças que aonde hoje é o Brasil existia. Portugal tinha certeza? Não, mas desconfiava. Porque imagina a raiva de Portugal quando a Espanha chega aqui na América. Beleza, novo continente, virgem, certo? Povos que não tinham grandes conhecimentos de guerra, estão na cabeça do europeu facilmente de serem dominados. Maravilha. Muito ouro. Imagina o ódio do rei de Portugal. Portugal procura Espanha e fala, meus filhos, vocês começaram a navegar ontem. Eu estou navegando desde 1415. Então o negócio é o seguinte, nós vamos dividir essas terras na América. Espanha fala de jeito nenhum, cheguei primeiro. Certo? Gente, Portugal não aceita. Portugal vai ao Papa, que na época era espanhol, e fala, Papa, ou você intervém e convence a Espanha a dividir as terras conosco, ou nós vamos fazer uma guerra com a Espanha e vamos até abandonar a cristandade. Olha o escarcéu que Portugal faz. Por nada? Não. Gente, o Tratado de Tordesilhas é 1494. Os portugueses chegam onde hoje é o Brasil em 1500, 6 anos antes, então, certo? O que o tratado diz? Pegaram aqui as ilhas de Açores e Madeiras, fizeram um acordo. Ó. Portugal não estava navegando para o Oriente, então 350 léguas ao Oriente é de Portugal, é o que vocês estão vendo de verdinho. E 350 léguas ao Ocidente, que era para onde a Espanha começou a navegar, é da Espanha. Maravilha, está definido o Tratado de Tordesilhas. Galera, eles pegaram a régua e dividiram o mundo entre eles, certo? Ignorando os 20 milhões de indígenas que aqui viviam, ignorando as outras potências europeias. Luís XIV vai falar, quando começa a explorar a América pela França, que não se lembra em qual parte do Antigo Testamento da Bíblia Adão e Eva tinham deixado as chaves do paraíso de herança para Portugal e Espanha, já que a América vai ser vista como o paraíso de Deus na Terra, certo? Então, obviamente, a galera não vai aceitar isso aqui. Em especial, Inglaterra, França e Holanda vão começar a explorar a América também, por mais que não tivessem a posse oficial. Então, gente, Portugal já tinha a posse do Brasil, né? A posse, assim, fez sua tramóia lá com o Papa e a Espanha. Portugal sabia se tinha terra aqui? Não, mas se tivesse, era dele. Só que em 1498 vai ter um outro forte indício para Portugal, que é justamente a navegação de... Não volta não, meu filho. Calma aí. Que é justamente a navegação de Vasco da Gama, certo? Gente, Portugal chegou aqui, no sul da América, 1488. Daqui para a Índia, foram só mais 10 anos. Aí você fala, Bidu, por que esse lado aqui durou 73 anos,
a costa ocidental, e a costa oriental durou só 10, porque aqui Portugal teve contato com árabes, que já faziam comércio aqui pela costa oriental, que sabia a rota para a Índia. Então, Portugal aprendeu a rota para a Índia e conseguiu chegar lá muito rapidamente, né? Muito mais rápido, por exemplo, do que foi a costa ocidental. E aí, o que vai acontecer? 1498, Vasco da Gama, com uma grande frota, gente, de embarcações. Vasco da Gama, gente, todos esses navegadores que nós estamos vendo, ele foi considerado um dos mais hábeis e mais sábios. Vasco da Gama era um dos poucos que utilizavam este instrumento aqui, ó, que é um astrolábio, que é um instrumento que eu meço pela altura, pela distância das constelações em relação à linha do horizonte. Pela noite eu sei minha posição no meio do oceano. Gente, um astrolábio é um negócio de louco. Ainda mais, era feito de pedra. Certo? Isso aqui, ó, é um astrolábio. Então eu pego uma determinada constelação, meço a sua distância em graus para o horizonte e consigo saber meu posicionamento no meio do oceano. Vasco da Gama era um dos poucos navegadores que utilizavam isso aqui. Eu pediria para vocês pedirem para o Cássio, professor de física, ensinar como ele funciona, mas eu não sou sacana. Então eu não vou fazer isso com o Cássio, tá bom? Se vocês pedirem para ele explicar, a culpa não é minha. Vocês estão fazendo por conta e risco. Mas é um instrumento que não é simples de utilizar, e o Vasco da Gama utilizava o astrolábio para poder se localizar no meio do oceano. Certo? Outros navegadores também, mas eram muito poucos. Então ele foi um navegador muito hábil. E na época, galera, pensa bem, você vai viajar hoje. Primeira coisa que a gente prepara, nosso celular para tirar muita foto, né? Qualquer lugar que você vá, nós queremos fazer foto, atualizar o status do Instagram para passar inveja nos mortais que ficaram, né? Isadora, no passado, foi 8 vezes para a praia, gente. Só postava foto para fazer inveja, né, gente? Faltava aula no cursinho. Isadora estava dia 6. Se não foi 9, não foi não, Isadora? Não, mas mais 2 você foi, não foi? Não, foi só uma. Ah, que isso, Isadora. Então você foi colocando as fotos ao longo do ano, para ir passando raiva pra gente, né? Mas a gente ficava aqui, naquele calor desgramado, assistindo a Isadora na praia. Então, o que a gente faz hoje? Justamente isso. A gente leva o celular, tira fotos, né? É a nossa recordação. Cada um de nós temos 4 milhões e meio de fotos no HD do nosso computador. Não olhamos para nenhuma, né, gente? Fica lá, armazenado. A gente sonha que um dia a gente vai organizar tudo aquilo e revelar as principais. Mas, pelo menos aqui em casa, é difícil. Aqui, o que eu tenho de foto dos meus filhos não é brincadeira. Mas um dia vai rolar essa organização nas pastas de foto. Só que na época, não. Não tinha filmadora, foto. Como é que eu registrava a minha viagem? Diário, certo? Então você tinha os diários de bordo, os diários de viagem, que era literalmente uma forma de você registrar os principais acontecimentos. E aí o que rolava? O diário desses navegadores é muito rico, né? Para nós termos informação. E no diário de bordo de Vasco da Gama, ele conta que um belo dia navegando, ventos o levaram muito longe da costa africana. E ele viu andorinhas, gente, voando nesta direção. Ele não viu terra, ele viu andorinhas voando nessa direção. Gente, se o pássaro está voando, é porque ele tem onde pousar. Ele só não sabia se era muita terra ou pouca. Mas, como que a Espanha, pouco tempo antes, já tinha encontrado muita terra aqui na América do Sul, desculpa, na América Central, a chance de ter muita terra na América do Sul também era grande, certo? E mas aí ele seguiu viagem e foi para sua missão, que era na Índia. Então, Portugal, gente, já tinha boas desconfianças. Já tinha o Tratado de Tordesilhas, que dava posse caso houvesse. Tinha os relatos dos navegadores de pássaros voando nessa direção. Então, Pedro Álvares Cabral, quando vier para cá, olha que lindo, eu não coloquei o Cabral aqui, realmente esse meu slide ficou uma caca. Calma aí que eu vou colocar agora. Quem já copiou, me perdoe. Mas como é que eu coloco grandes navegações e não coloco a chegada do nosso bom e velho Cabral? Então, quando o Cabral vem para cá, gente, ele não chega aqui completamente às cegas. Ele chega aqui com uma forte desconfiança de que poderia haver terras. Ele vem para cá para confirmar. Então, ó, Brasil, 20 de abril de 1500. Cabral. Maiúscula, Bidu. Cabral, o que eu errei aqui também? Esse acento que não existe. Brasil, Zil. Maravilha. Melhorou um pouquinho. Então, gente, 20 de abril de 1500, Cabral chega aqui. Mas eu já falo do Cabral, porque antes tem as aventuras de Vasco da Gama. Gente, Vasco da Gama, enfim, realiza o sonho. Desde 1415 tentando, os caras dão uma volta à África, périplo africano, beleza.
Na época, se você pegar qualquer texto da época, a Índia está sempre no plural, as Índias. Por quê? Porque eram vários reinos, certo? Que formavam uma mesma cultura. Então eram as Índias orientais. Vasco da Gama chega especificamente onde hoje é Calicut, certo? No reino de Calicut, né? No antigo reino de Calicut. Um reino rico, vendia especiarias, maravilhoso. Gente, 3 meses de viagem, depois de quase 100 anos de périplo africano, Vasco da Gama chega lá, tudo isso no diário dele. Pega alguns intérpretes árabes que falavam tanto português, desculpa, tanto italiano, que Vasco da Gama também falava, quanto indiano, que eram aqueles comerciantes que faziam esse entreposto comercial. Vasco da Gama pega o de intérprete. Vai lá, gente, 3 meses de navegação. Você leva pouca água, porque precisa de espaço, né? Economizar espaço. Significa que são 3 meses sem tomar banho, literalmente. Os caras tudo barbudo, cabeludo, então 428 tipos de piolho diferentes, só na barba, certo? Roupa típica de Portugal, aqueles roupões, né, quentes, afinal Portugal é um país frio, mas os caras chegaram aqui por uma zona tropical, então chegaram aqui na Índia, quentinha. A Índia lembra um pouco o Nordeste brasileiro, o clima, tá ali próximo à linha do Equador, quente, os caras com aqueles roupas, né, tudo suado, quente, piolho, falta de banho, imagina a lástima, né? Que Vasco da Gama e sua expedição chega a Calicut. Chega em Calicut, gente, reino rico, certo? Os indianos, país tropical, hábito de tomar muitos banhos, né? Assim como o Brasil, pelo menos é o que a gente recomenda, né, galera? Especiarias no corpo, perfumes, né, produzidos, especiarias. Então, os indianos, tudo cheirosinho, Calicut rica, chega Vasco da Gama. Foi fazer amizade, né? Queria comprar especiaria, leva uns presentinhos, vai levar, aí ele vai falar com o rei de Calicut. Falou, senhor rei, o negócio é o seguinte: eu represento um rico e poderoso reino lá do outro lado do oceano, lá na Europa. E nós viemos até aqui, ó. Fizemos diabo para chegar até aqui, para poder fazer comércio com o senhor. Trouxe esses presentes aqui, em sinal de boa vontade, né, e tudo mais. Aí o diário do Vasco da Gama conta que o rei de Calicut parou, olhou para ele assim, de cima a baixo, deu uma medida nele e falou: meu filho, para começar, os mendigos de Calicut me dão presentes melhores do que o que você me deu. Você vem aqui catinguendo dessa forma. E outra coisa, eu já estou fazendo comércio com os árabes, ganhando muito dinheiro, não tem interesse nenhum em fazer comércio com vocês, então muito obrigado, pode pegar seu navio e vai-te embora. Imagina, gente, quase 100 anos, todo esse escarcel, para o cara tomar um pé na bunda, beleza. Vasco da Gama se reduziu, né, a humilhação sofrida, volta para Portugal. Vocês podem ver que tem 2, né, expedições aqui, ó. Beleza. Não, mas essa segunda é de Cabral, então esquece. Vasco da Gama volta para Portugal. Falou, rei, deu ruim lá, os caras não querem fazer comércio com a gente não. E aí, o que eu vou fazer? O rei vai virar para ele e fala, não, volta lá de novo. Mas dessa vez o papo vai ser diferente, mais 3 meses de viagem. Vasco da Gama volta de novo. Gente, dessa vez, Vasco da Gama nem desce do navio. Foram 3 dias e 3 noites bombardeando Calicut. Bomba, bomba, canhão. Olha lá a pólvora aprendida com chineses sendo usada agora. Depois de 3 dias e 3 noites, Vasco da Gama desce, vira para o rei e fala, e agora, você quer negociar comigo? Ele fala, agora eu quero, né? Porque não tinha muita opção. E aí, enfim, Portugal consegue comprar as beneditas das especiarias. Gente, essa primeira navegação de Vasco da Gama, que na verdade foi a segunda, né? Mas a primeira que deu certo, Vasco da Gama enche suas caravelas de especiaria e volta. Os relatos é que ela pagou todas as outras expedições e deu um lucro de 1.500%. Ou seja, Portugal conseguiu 15 vezes mais de dinheiro do que o que investiu em todas as expedições. Então, olha como é que essas especiarias eram vantajosas. Vão entrar em decadência quando Portugal explora o Brasil, porque Espanha e Inglaterra também vão chegar. Aí vai ter forte concorrência e o preço das especiarias vão cair. Mas olha como é que até então, gente, essas especiarias eram vantajosas. Certo? Então, Portugal vai começar, ó, no gás, a fazer comércio de especiaria com a Índia. Ainda faltam 2 navegações importantes. Enfim, gente, Cabralzinho vai chegar onde hoje é o Brasil. Certo? Em 1500, rei de Portugal vai começar a mandar, né, expedições para a Índia. Vamos lá, comprar mais especiarias, revender. Um navegador, Pedro Álvares Cabral, vai receber a missão de ir comprar especiarias na Índia. Mas antes, ele deveria navegar ao Ocidente para comprovar, gente, se aquilo que o Tratado de Tordesilhas deu para Portugal era real ou não. E aí, existem ou não terras lá onde o tratado está dando terra para gente, certo? Então, galera, Portugal tinha certeza? Não,
Mas desconfiava? Provavelmente, certo? Muito provavelmente. Posso bater o martelo? Não. Dificilmente um historiador vai bater o martelo em alguma coisa. Mas os indícios são fortes e reais, certo? Então, 1500, Cabralzinho chega onde hoje é Porto Seguro, em Salvador. Vocês sabem que ele avista as terras no dia 19, que era Páscoa, em 1500, 19 de abril. Por isso que a tripulação dá o nome dessas terras de Ilhas Pascoais, mas o rei de Portugal não aceita. Então, Ilha Pascoal nunca foi nome oficial do Brasil, mas foi o nosso primeiro nome extraoficial. Ele chega aqui, onde hoje é Porto Seguro, encontra os tupinambás. A primeira relação é amistosa, né? Aquele negócio de louco. Os tupinambás nunca viram um europeu nunca viu um indígena, né? O cara que navegava pelo vento, barbudo, cabeludo, navegava pelo vento no oceano, né? Falava uma língua estranha, cheia de coisas que os tupinambás nunca viram, facas, aquele negócio todo. E aí, essa foi a primeira relação. Portugal, Cabral, tinha 13 caravelas. Ele manda um escrivão, Pero Vaz de Caminha, escrever uma carta, relatando tudo que ele estava vendo. A carta é linda, gente. Se eu entrar aqui no Google agora, eu encontro ela na íntegra. Obviamente, nós não vamos ler, mas ela é linda. Ó. Vamos lá. Carta de Pero Vaz de Caminha. É um clássico da nossa história. Olha aqui, tem ela original. Gente, a minha tese, a minha monografia do meu TCC foi só lendo o texto assim, gente, mas beleza. O que eu traduzi de texto de português de Portugal, porque isso aqui está em português, galera, mas para você compreender as siglas e a letra dessa galera no português de séculos para trás, é uma beleza. Mas eu devo ter ela aqui traduzida, ó, vamos ver aqui, por exemplo. Aí a carta é linda. Olha só, naquele português rebuscado, ó, é uma carta que não é exatamente curta, né? Olha só, a tradução dela vai ter páginas e páginas e páginas. E aí, gente, Pero Vaz de Caminha, pô, páginas mesmo, hein? Nem eu lembrava que era tão grande. Pero Vaz de Caminha vai descrever as belezas que tem aqui. Ó, lugar lindo, maravilhoso, tropical, certo? Ouro, aparentemente não tem, ninguém viu ouro. Mostramos ouro para os nativos, eles nunca viram igual, então não fazem ideia se provavelmente ouro não tem. Vai falar dos índios, vai falar que é um povo muito gentil. Ele cita na carta que os índios andam com as suas vergonhas de fora, nus, né? E não se envergonham disso, que para Portugal era uma loucura. Você andar nu com tanta naturalidade, não é cultura europeia, né? O corpo havia um tabu muito grande sobre o corpo na Europa. Entre os indígenas brasileiros, sem sombra de dúvida, não. E aí, Pero Vaz de Caminha vai voltar com uma das caravelas para Portugal e Pero Álvares Cabral segue viagem para o objetivo de ir para a Índia, né? Cabralzinho, olha aqui, ó, o amarelinho. Sai daqui de Porto Seguro, segue viagem, vai para a Índia, compra especiarias e volta para Portugal, né? Como eu falei para vocês, o primeiro nome extraoficial, não era oficial, foi Ilha Pascoal. Quando chega em Portugal, o rei resolve batizar as terras de Ilha de Vera Cruz. Esse nome vai durar pouco por um pequeno problema, eles vão descobrir que não é uma ilha. Então não dava para rolar a Ilha de Vera Cruz. Aí o nome muda para Terra de Santa Cruz. Só que como que 99% de quem nos primeiros 30 anos viviam aqui exploravam o pau-brasil, aí quem explora pau-brasil é brasileiro, a mesma coisa do seringueiro e por aí vai. Então, com o tempo vai se habituar. Quem estava aqui era brasileiro por profissão. Então, com o tempo, o país vai ganhar o nome da árvore, pau-brasil. Vocês sabem que o pau-brasil tem esse nome? Pau-brasil. Porque nem era a madeira que era utilizada, propriamente dita, e sim o corante retirado dela. Se você olhar o pau-brasil, ele não é típico da nossa região. Tem duas lá em Passo, tem um no Farid Silva, tem um pau-brasil no Farid, tem um no Tiradentes. Mas se você olhar, não é uma árvore de um tronco tão frondoso, certo? Ela não tem muito aqui porque ela é típica da Mata Atlântica, não é típica do Cerrado. Então as que tem aqui foram plantadas e não se adaptam bem, certo? O pau-brasil lá do Farid, gente, nem parece muito com isso aqui que nós estamos vendo, porque ele se adaptou do Cerrado, né? Então, não tem o tronco muito grande, então ele não era utilizado exatamente para a construção de móveis e barcos. Mas é isso aqui, ó. Partindo para o Brasil, você tem esse corante vermelho, cor de brasa, por isso o nome Brasil. Isso aqui era utilizado para fazer tecidos vermelhos, certo? Os tecidos vermelhos eram um dos mais nobres na Europa, né? Então se utilizava o corante para fazer tecidos principalmente. Não tinha só pau-brasil no Brasil. Na Ásia, também em zonas tropicais,
também havia pau-brasil, certo? Daí vem o nome do nosso queridíssimo país, né? Brasil, Zil. Gente, falta uma navegação. Essa é a única que vai ficar para o século XVI. A única, sim, né? Das mais marcantes. Porque os caras já fizeram um escarcéu. Deram a volta à África, descobriram a América, América do Sul, Central, do Norte, ouro. Chegaram na Índia, estão comercializando especiaria, fizeram quase tudo. Só falta uma coisa. E aí? A Terra é ou não é redonda? Por quê? Colombo achou que tinha provado, mas não provou, certo? Colombo, na verdade, quando descobriram que era América, falou, opa, então Colombo não provou porcaria nenhuma. E aí? A Terra é ou não é redonda? Em 1415 vai sair a expedição que vai tentar provar isso. Fernão Magalhães. Gente, vamos lá. Deixa eu pegar um mapa melhor. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Expedições de Magalhães. Eu não vou achar assim, não. Não, porque eu escrevi errado, né? Aqui. Perfeito. Galera, olha o que Fernão Magalhães vai fazer. Ele vai sair em 1419. Mas essas datas aqui, ó, 19 a 22. Realmente esse não foi o meu slide mais forte da minha vida. Ó, 19 a 22. Foram 4 anos, certo, de expedição. Então, o Fernão Magalhães vai sair em 1519 de Portugal, com o intuito de tentar dar a volta ao mundo, certo? Provando que a Terra é redonda. Então, ele vai navegar pelo sul da América do Sul, obviamente sempre parando, né, gente? Abastecer com água, comida, descansar, ver terra, ver gente, seguir viagem. Ele vem com uma grande esquadra, vai para o Oceano Pacífico, sai aqui na América do Sul. Por que aqui muda a setinha de Fernão Magalhães para Juan Sebastián Elcano? Porque Fernão Magalhães morre aqui. Eles entram em conflito com uma tribo local aqui na região das Filipinas. Ele é assassinado. A galera embalsama o corpo dele para levar para ter um enterro digno, né, na Espanha. E aí o imediato dele assume a expedição. Então, daqui em diante, foi o Juan Sebastián. E aí ele segue viagem, vem pelo sul da África e chega na Espanha. Teoricamente provando que a Terra é redonda, né? Por quê? Porque ele navegou para o extremo ocidente e saiu do extremo oriente. Provou para todo mundo, Abdu, mais ou menos, né, gente? Nós não estávamos debatendo agora mesmo que ainda tem terraplanista hoje em dia, certo? Então, se hoje em dia tem cara que fala que a Terra é plana e não redonda, imagina em 1500. Deve ter a galera que fala, deu a volta ao mundo, nada, cara. O cara parou na primeira ilha, ficou bebendo ruim, voltou falando que deu a volta ao mundo. Com certeza, isso aí rolou. Mas ele foi a primeira expedição oficial que se tem notícia de que se conseguiu contornar o planeta. Então, oficialmente, quando começam as grandes navegações? 1415, com a tomada do Cabo de Ceuta por Portugal, e o que encerra o período que nós chamamos de grandes navegações ou expedições marítimas do século XV e XVI, encerra com as expedições de Fernão Magalhães em 1522, certo? Lembrando que o marco da passagem da Idade Média para a Moderna é 1453, com a queda de Constantinopla. Alguma grande dúvida? Alguma questão? Alguma aflição? Comentário? Não, sabemos tudo, somos ótimos, vamos dar um show no Enem. É isso, Brasil? Muito obrigado. Agora, vocês vão falar, meu povo. Agora vocês vão falar mais que eu espero. Se bem que é difícil, né? Eu falo isso, mas dia que eu parar de dar aula, eu vou trabalhar no rádio, porque eu falo, viu, gente? Eu podia ser locutor, se tivesse uma voz assim de Galvão Bueno. Nós vamos fazer alguns exercícios agora, tá, pessoal? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, então eu vou encerrar a aula de História.